Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Quem está chegando aqui no canal agora, sou o Gil Maisonave. Estamos aqui mais uma vez, na cidade de Caroebe, no sudeste, na verdade, do estado de Roraima, aqui no norte da Amazônia brasileira, tá bom? Estamos aqui numa das principais avenidas, da cidade. Apesar de a gente hoje trabalhar a periferia da cidade, assim como trabalhamos o bairro Carrapichal, que fica no extremo norte da cidade, a gente vai trabalhar o bairro B13 e uma outra localidade do lado ali do bairro, B13. Mas a gente inicia aqui na área central da cidade, mostrando algumas situações que vão se assemelhar as que ocorrem em zonas periféricas. Só como eu falei para vocês, a gente está aqui na verdade na região central de Caroebe. Tá? Deixei minha bike aqui porque ali não vai dar para passar não. Tá? Pessoal, eu vou colocar o mapa para vocês aqui dessa área, o mapa mostrando essa localização dentro da cidade. E vou mostrar também um mapa com uma escala menor para vocês terem uma noção melhor. Essas três ruas aí, essa que está destacada em vermelho, é onde eu estou agora, tá? Esse destaque em amarelo na parte superior da imagem é a BR. Só para ter uma noção que realmente a gente está próximo aqui, do centro, da cidade. Ali onde está em amarelo é toda a extensão daquela praça que a gente fez aí 2 vídeos atrás, tá? Entrem aí no canal e dêem uma olhada, no vídeo aí da praça também. Olha só como é complicado entrar aqui, na garagem. Aqui um carro atolou. O rapaz acabou de me falar ali que agora há pouco uma mulher quase cai aqui, chegou toda melada ali, teve que se lavar na torneira dele ali, Então, aqui tá complicado. Deixa eu arrumar um jeitinho para passar aqui. Então, olha, tem uma casa aqui também, Olha só a questão da instalação, elétrica. Pessoal, aqui tem uma rede elétrica, mas uma alta tensão que passa para a serraria que tem aqui próximo, que ela vai dobrar para a direita ali. E aí tem uma serraria ali, Aqui não tem baixa tensão, ela vai passar lá no final da rua ali, E aí as pessoas que moram aqui nessa rua, tem uma ponte aqui, uma pinguela, Tem que ter cuidado também. Eu passei de bicicleta aqui agora, eu tive que descer da bicicleta. Porque as tábuas, estão meia torta, E aí é meio complicado. Então, as pessoas que para usar energia aqui, elas têm que puxar um gato, uma instalação irregular, clandestina, Porque aqui é só industrial, no caso, essa alta tensão aqui, Claro. Outro problema aqui, pessoal, segundo alguns moradores, é a questão da coleta de lixo, Inclusive, esse morador aqui, ele costuma queimar o lixo porque o carro, ele não está entrando aqui, Segundo os moradores, o carro não está entrando aqui justamente por conta das situações que vocês conseguem observar, Então isso acaba dificultando a moradia por aqui, E isso é porque já está com mais ou menos um meio-dia e meio que não chove, E ainda está desse jeito. Então realmente aqui é meio complicado. O carro, como eu falei, ele vai passar lá na frente, mas lá na frente eu passei agora há pouco, ali tem até umas sacolas penduradas lá, sacola de lixo. Acho que é porque ainda não é o dia do carro passar. Eu vou retornar por aqui, tá bom? Mas a situação no caso dessa rua é essa. Eu vou colocar aí duas fotos, das duas ruas paralelas a essa, Que as situações em comum a essa vai ter a questão da falta da pavimentação da rua, ou seja, da falta de asfalto. Aqui tem instalação de água, pelo menos isso, A falta de pavimentação, mas nessas duas ruas paralelas que apareceu na imagem aí, tem iluminação pública, E deve ter água com certeza, e o carro do lixo deve passar lá. Mas nessa daqui realmente a gente tem um déficit, desses serviços que foram citados aí.
Pessoal, chegamos aqui em uma extensão, né, da cidade. É um bairro que está, né, se expandindo aqui. Eu vou colocar um mapa aí agora, estendido, para vocês terem uma noção melhor da localização dessa área aqui que nós estamos agora dentro da cidade. Vou colocar também um mapa com uma escala menor, né, que vai mostrar mais detalhes da área. Então isso é importante para a gente ter uma noção melhor, né, aqui dessa área que está sendo ocupada, né. Aqui tem uma encanação, né, amostra, então dá para ver que tem água, né. Agora, quanto à iluminação, a gente tem aqui realmente, tem os postes, né, vindo aquele maior ali, por exemplo, mas, por exemplo, não tem iluminação. E as casas aqui, por exemplo, postes de madeira, né. Ontem eu conversei com o pessoal aqui da área e aí eles falaram que aqui a localidade, né, está sem a coleta de lixo, né, que o carro da coleta estava passando às quintas-feiras, mas que mais ou menos há um mês, né, quando começou o período chuvoso aqui, o carro não apareceu mais, né. E aí eles estão, no caso, queimando o lixo, né? A maioria estão queimando o lixo ou enterrando, né? Então isso é uma prática muito comum. A gente vai entrar no ramalzinho aqui, sair um pouco da via principal. Como vocês podem ver, né, as instalações elétricas são puxadas realmente do jeito que dá, né? Postes de madeira, como eu falei. Mas o importante aqui, no caso, é que eles não fiquem sem energia, né? O complicado aqui é para sair à noite para comprar alguma coisa, né? Então a pessoa tem que se planejar bem durante o dia para evitar, né, tá saindo à noite, até por conta, né, principalmente de animais peçonhentos. Porque, como eu falei dias atrás, a questão da segurança aqui em Caruebe é até aceitável, né? A gente tem poucos casos de delitos. Pessoal, estamos retornando aqui para a via principal, né, da ponte. Vamos seguir mais adiante aqui. Só para destacar que hoje a gente está de bicicleta, né? Porque a gente está aqui no extremo sul da cidade. Fica um pouco mais distante lá da região central, né? Então daqui ali no final onde a gente vai, no bairro B13, vai dar cerca de 1,8 km de distância da área central, né? A gente vai mais aqui na frente, daqui a pouco a gente dá uma entrada aqui. Então o que vocês podem observar também aqui é a ausência, é claro, da pavimentação, né? A gente tem, por exemplo, essa poça de lama aqui, que pode dificultar, né, a passagem. Está dificultando já, né? Então a gente tem essas situações aqui do pessoal que mora por aqui, né? Vamos tentar passar de novo aqui sem levar um tombo. Vamos dar uma entrada aqui agora. Pessoal, ainda bem que o sol deu uma amenizada, porque tinha esquentado. São cerca de 9 horas agora. Mas aí as nuvens agora estão subindo ali. E aí vai melhorar bastante, porque realmente, ainda mais que eu vim de preto, e aí acaba retendo mais o calor, né? Então que realmente é mais ou menos o final da rua, né? Então a gente já vai procurar fazer o retorno aqui também. Pessoal, já estamos saindo aqui da extensão do bairro. Vamos nos aproximando aqui novamente da ponte. E aí a gente já entra ali
né, para o bairro B13. Bem, pessoal, estamos chegando aqui no bairro B13, né? Segundo os moradores, logo aqui após essa ponte, né, já é o bairro B13, né, já é um bairro já também da periferia, né, da cidade de Caroebe. Aqui, claro, passa um córrego em Igarapé, é aquele mesmo que passa na ponte que a gente acabou de passar ali, ele passa ali embaixo também, daqui a pouco a gente pode passar lá. Né, a água aqui é visivelmente, né, contaminada e poluída, né? Então, normal, né, das cidades urbanas é acontecer isso, né? Os córregos e igarapés ficarem. Aqui tem um empreendimento, né, um bar, como eu falei, né, ficarem poluídos e contaminados, né? Infelizmente é assim. Pessoal, aqui tem o Bar B13, né, aparentemente não está mais funcionando, né, inclusive está até com placa de venda ali. Então a gente está adentrando aqui no bar agora, no bairro no caso, tendo, né, as primeiras impressões, né, essa via está pavimentada, né, com calçadas, iluminação pública também. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque proporciona, né, uma qualidade de vida maior. E aí, Lucas? Como é que tá, meu amigo? Show de bola. Tá aqui o nosso amigo Lucas, psicólogo ali da escola. Meu Vou trocar uma youtuber. ideia com ele aqui. Eu acabei aqui de trocar uma ideia, né, com o meu amigo, um amigo de trabalho, né, colega de trabalho, o Lucas Frade, né, o nosso psicólogo, né, que trabalha conosco lá na escola. Tem umas ruínas aqui, pessoal, que tem só mais uma rua paralela ali. Inclusive, eu vou colocar o mapa aí para vocês do bairro, na localização da cidade, né, para vocês terem uma noção, né, que o bairro realmente fica aqui na zona sul da cidade de Caroebe, no extremo sul da cidade. E vou colocar também um mapa com a escala menor, que vai mostrar mais detalhes, né? Então, dê uma olhada aí para vocês terem uma noção melhor. Pessoal, não estava no roteiro, mas eu vou estender um pouco aqui a nossa presença no bairro, né, para mostrar algo importante, né, aqui no final do bairro. Essa estrada de chão. Virar aqui da direita, pessoal, aqui na esquerda aqui tem umas casas, né? Tem um pessoal morando aqui. E aí a gente entra aqui, né? A gente vai logo aqui na frente. E aí a gente já vai retornar para a civilização. Para ver se tem como a gente subir essa subidinha aqui sem descer da bike. Olha, parece que vai dar. Beleza, pessoal. Aqui é o lixão da cidade, né? É aqui onde é descartado os resíduos sólidos. Muitos pneus, né? Sacolas em geral. Então aqui a gente tem muito material, por exemplo, que poderia ser usado na reciclagem, né? Além da ideia de proteger o meio ambiente, traria renda, né, para as famílias também. Vamos continuar mostrando aqui muitos urubus, o que é de praxe. Muitos urubus. Então tem duas vias aqui.
Vamos só ali no final e mostrar mais dessa outra extensão. Muito animal aqui em decomposição também, muitos ossos ali, ó. Aqui é a entrada onde os carros entram, né, para fazer o descarte do lixo aqui. Só aqui no final para mostrar essa outra extensão. Aí a gente já retorna, né? Dá para vocês, né, terem aqui uma pessoal, estamos saindo aqui do lixão, né, de Caroebe. Inclusive tem residências aqui perto, né? Vamos sair daqui então. Vamos continuar mostrando ali o bairro B13. Aí, pessoal, subindo aqui a subida já para chegar aqui de novo no bairro. Logo ali na frente tá o asfalto, né? Aí, né, eu vi aqui essa plantação, né, de macaxeira, né? Inclusive tem um senhorzinho trabalhando lá no fundo, né, fazendo a manutenção, né, da limpeza, né? Claro, para o mato não tomar de conta. E aí eu pedi, né, para eu conversar com ele. Ele autorizou, então eu vou entrar aqui para trocar uma ideia aqui com ele, né? Como a gente está trabalhando também essa questão o vídeo, né? Aproveitar para fazer uma aula prática de geografia urbana. E aqui a gente tem um exemplo também de geografia agrária, né? Muitas famílias no Brasil todo, né, e também na América Latina, claro, vivem da agricultura de subsistência, né, ou agricultura familiar. Então isso aqui é um exemplo muito claro, né, até dentro também da cidade. Então eu aproveitei, né, para conversar aqui com ele. Opa, pessoal, estamos aqui, né, com o seu Joaquim, né, falou que é da Bahia, da Bahia da Gema, né, que está aqui há quanto tempo aqui em Roraima, seu Joaquim? Não, eu fui criado em São Paulo. Ele é da Bahia, mas foi criado em São Paulo, né? Paulo, vim lá com 5 anos. Ah, E agora me formei em São Paulo. ah, Tupãzinho, eu falo Tupã, São Paulo. sim, já ouvi falar, muito. Me formei, casaram ali, casei por ali mesmo. Ah, Então hoje estou aqui, se a minha mulher já morreu, eu vou estar de Deus. legal. Seu Joaquim, no caso a gente tem aqui uma plantação, o senhor poderia falar das plantas que tem aqui, né? Mandioca, adoba, feijão, é isso aí. Só planta assim mesmo, cereais. Sim, né? Abóbora, milho, feijão, macaxeira também, né? É tudo bom aí, novembro, do rapaz ali, mas eu não sei minha, sabe? Isso, Eu quiser para ele aqui, ele paga, eu quiser para ele. isso. Pessoal, o seu Joaquim falou que o plantio não é dele, né? Que na verdade é do vizinho ali, mas que ele tá limpando aqui, né? Até para complementar a renda do aposento, né, seu Joaquim? Sim, senhor. Exatamente. Ele falou que dele mesmo é a plantação de banana, que tem ali no fundo, né? E aqui é do vizinho dele aí. Pessoal, acabamos de sair ali, né, do roçado, né, onde o seu Joaquim tá ali fazendo o trabalho dele. Nós vamos entrar de novo aqui na esquerda para pegar a próxima direita e já ir buscando, né, finalizar o vídeo. Pessoal, o bairro B13, né, ele é bastante famoso aqui na nossa cidade, né, aqui em Caroebe, né, por conta, né, das suas tem algumas opções, né, de entretenimento noturno, entretenimento adulto, né, se é que vocês me entendem. Então, você vindo aqui em Caroebe, se vocês quiserem ter aí experiências mágicas, né, vem aqui para o bairro B13, de preferência à noite, né, que você com certeza suprirá, né, os seus desejos, né, e as suas necessidades, né, de curtição em geral, tá bom? A gente vai descendo aqui na rua, né? A gente vai chegar aqui na ponte também.
a gente passou duas pontes, né? Uma lá na extensão do bairro, no início do vídeo aqui. E aqui chegando no bairro B13, aqui na saída também, né? É o mesmo córrego, né? Só que pontes com infraestrutura diferente. Essa daqui realmente tá bem precária. Deu para ver que passou um caminhão aqui, né? Então essa ponte aqui eu acho que não é nem adequada para isso, né? Uma pontezinha, eu vou até ter cuidado aqui para não ter que cair dentro desse córrego aqui, né? Água corrente aqui, ó. Mas é claro que com certeza é impróprio para o consumo, ou para o banho, ou algo do tipo, tá? Então é só realmente a questão de contemplar um pouco da beleza da natureza que ainda restou. Vamos tentar subir essa subidinha aqui de novo. Quer dizer, de novo não, também. E ali logo ali na frente a gente chega na escola municipal, né, Santa Brunhara, que é uma escola muito importante aqui para o município. Eu tenho vários amigos que trabalham aqui, que trabalham no município e também, né, no estado. Então é uma escola de suma relevância aqui para a sociedade caruebense. Acho que aqui está chegando o professor Jair, trabalha na Dom Pedro. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Professor Jair trabalha com a gente ali na escola padrão. Veja só como as coisas acontecem, né? Chegando aqui no finalzinho do vídeo eu encontro, né, por acaso o professor Jair, né, que, como eu falei, que trabalha ali com a gente. Ele falou que foi ele, né, que deu nome ao bairro de B13, né? Ele falou que está relacionado, né, há tempos atrás a um jogo de futebol que era numa sexta-feira, né, que tinha a ver também com, tem alusão também a um filme, né, Sexta-feira 13, certamente um filme de terror. E o time que ele formou, né, os garotos moravam aqui no bairro, né? Então acabou que nessa ocasião, né, naquela ocasião o time ficou chamado de B13. E aí foi dado posteriormente o nome ao bairro, né? E até hoje, né, quando tem eventos de futebol, quando forma esse time aqui, é também o time do B13, né? Então é mais uma história urbana muito legal, assim como a gente trabalhou lá o bairro Carrapichau, né? Veio complementar, né, a história do vídeo, porque realmente eu tinha procurado um pouco da gênese da história do bairro e não tinha encontrado ninguém para falar, né? Pessoal, aqui atrás a gente tem, né, um ginásio, poliesportivo. Ali atrás a gente tem na rua ali onde tem aqueles carros a escola Santa Brunhara, como eu falei. Então é isso, né? Eu quero finalizar o vídeo por aqui. Quero agradecer, né, os meus inscritos, né, que têm realmente divulgado os vídeos, que têm comentado, né? Pessoal, quero lançar um novo desafio, que foi até comentado lá no grupo, né? Qual seria o novo desafio do canal. O novo desafio agora é nós atingirmos 200 inscritos, tá? Nós conseguimos chegar à meta aí conseguimos bater, né, graças a Deus e a vocês, a meta de 100 inscritos. Estamos, quando eu saí de casa estávamos com 139, né? Então a missão agora é bater os 200 inscritos e mais uma vez eu conto com vocês, né? Aproveito a ocasião para mandar, né, um recado, né, para minha inscrita, né, que pediu um alô à professora Adélia, a querida professora Adélia. Professora, um beijo no seu coração e muito obrigado, né, por tudo, né, que você já tem me ajudado aqui na Estadia Caruebe em algumas ocasiões. Então eu sou muito grato, tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.